folha qualquer eu desenho. E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que estão passando aí a semana? E os estudos, como é que estão? Espero que vocês estejam firmes aí nos estudos. Essa vai ser a nossa primeira videoaula. Não é o primeiro vídeo, que eu já postei vídeos ali atrás, mas é a primeira aula. Algumas dicas que eu vou dar para vocês e de tempo em tempo eu vou estar postando aqui. Já postei um texto, espero que vocês tenham lido o texto. Espero que estejam vendo os vídeos e fazendo os exercícios, que é muito importante. Porque redação, gente, infelizmente não é só teoria, tem que praticar e praticar mesmo. Espero que vocês já estejam praticando e espero que estejam aprendendo aí com os exercícios e curtam aí bastante as dicas aí da página para que a gente possa aí tirar no final do ano uma boa nota na redação, beleza? Então, beleza. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu faço farmácia na UFMG e você pergunta por que um cara de farmácia está fazendo aqui tentando dar aula de redação. Acontece que eu já sou formado em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e essa já é a terceira graduação que eu estou fazendo lá na UFMG. Então, já conheço mais ou menos assim as mães para entrar na faculdade, tenho aí a formação em letras, então, de certa forma, eu sou um professor de português também. Estou agora cursando farmácia, que é uma outra área também que eu adoro, e estou aqui para dar algumas instruções para vocês, beleza? Então, hoje a gente está aqui para falar, gente, de o que você não fazer para não zerar a sua redação. Isso é muito importante, porque o corretor da sua redação, na hora que ele abrir a sua redação, ele tem um manual, uma cartilha, que orienta em que condições ele deve zerar a redação. A sua redação ela vai ser avaliada em 5 competências, tá? Mas se você não passar nessa primeira fase de avaliação, ele vai para a sua redação e ver que não deve nem continuar a sua redação, simplesmente vai ser zerada. E a nota de redação, como a gente sabe, ela é 50% da sua nota do Enem. Então, é muito importante sair bem na sua redação. Então, quais são esses erros que muitas vezes os alunos cometem que podem acabar zerando a redação? Vamos lá. Quando abrir a sua redação, a primeira pergunta que o redator vai fazer: o aluno aceitou a fazer a redação? Se ele se deparar com uma redação em branco, é óbvio que você vai tirar 0 na redação. Se você só fez a redação na folha de rascunho e não fez na folha da redação, você vai tirar 0. Não importa o que esteja escrito lá na sua redação. Então, aceitar fazer a redação é, obviamente, logicamente, mas está na cartilha, é a observação, o tópico número 1. A sua redação, ela tratou do tema proposto? Ou ela fugiu totalmente do tema? Você deve observar, gente, quando você abrir a sua parte de redação, lá está escrito assim em negrito, claramente para você ver qual que é o tema da sua redação. É muito importante que você não fuja, não viaja no tema da redação. Se você vai usar um conceito histórico para falar da sua redação, se você vai embasar, e é extremamente importante que você faça isso, não faça desse link com a parte histórica ou com outras disciplinas o tópico da sua redação. É importantíssimo que você não fuja do tema da redação. O escape total da fuga do tema zera a sua redação. Número 2. A sua redação ela é do tipo dissertativo argumentativo? É muito importante entender o que é uma redação dissertativo argumentativo. E isso a gente vai trabalhar ao longo das próximas aulas. Mas é extremamente importante que você, ao fazer a sua redação, você não opte por, vou contar a história da minha vida. Minha mãe, ela veio ela sofreu muito na infância, e aí para falar do feminismo você usa a história da sua mãe, e aí para falar de imigração você usa a história dos seus avós. Não é narrativo, não é história, é dissertativo argumentativo. Se você não sabe o que é, não faz a menor ideia, procure textos, procure livros, procure links, mas a gente também vai trabalhar isso para falar o que é uma redação dissertativa argumentativa. Não é o tópico dessa videoaula, mas vai ser o tópico de aulas futuras. Então, muito importante que você preste bastante atenção nisso. A sua redação ela precisa atender o texto dissertativo argumentativo. Então, nada de fazer poesia, tá? Você lembra daquela redação que ficou famosa anos atrás, da receita do miojo? Você lembra da receita do miojo que não zerou? Esse ano vai zerar. Então nada de fazer gracinha, colocar receita de miojo, colocar
o hino do seu time do coração, isso vai zerar a sua redação. Terceiro item que pode zerar a sua redação. A sua redação ela contém palavrões, ela contém desenhos, contém outras formas propositais de anulação, você vai perder a sua redação. Nota 0 para você. E aí, eu não preciso nem discutir. Tópico 4, que o corretor vai avaliar na sua redação. A sua redação fere os direitos humanos? Bom, é muito importante a gente se focar um pouco nesse tema aqui. A redação do Enem, ela exige que o aluno ele faça uma proposta de intervenção que não desrespeite os direitos humanos. Porque qualquer proposta de intervenção ela tem que ser dentro da lei. Então, meu querido, se você tem aí arraigado um ódio dentro de você, se você, vamos falar do sistema carcerário brasileiro, e aí você tem que fazer uma proposta de intervenção. Se você acha que bandido bom é bandido morto, se você acha que tem que cortar a mão, que tem que mandar matar, todas essas coisas que ferem os direitos humanos, isso vai anular a sua redação. Tá? Você vai tirar 0 na sua redação. Se você manifestar na sua proposta de intervenção qualquer coisa que fira os direitos humanos. Essa questão ela é importante, porque se você demonstra em toda a sua redação que você não respeita os direitos humanos, isso vai baixar a sua nota, mas não necessariamente vai anular a sua prova. Agora, se na sua proposta de intervenção você coloca lá explicitamente, tem que mandar matar, se é estuprador tem que estuprar, tem que cortar braço, tem que enfiar não sei aonde, não sei o que, isso zera a sua redação. Então você pode ter todo um trabalho de fazer a redação bonitinho, na sua proposta de intervenção você agou nos direitos humanos, você zera a sua redação. Agora, presta atenção numa coisa. Se você acha que é o Estado, que é a intervenção do Estado, se você outorga, se você coloca nas mãos do Estado um castigo, uma punição para uma determinada classe, vamos supor que você... vamos voltar para o sistema carcerário. Você lembra que no início do ano, em janeiro, aquelas rebeliões que estavam tendo do sistema carcerário, aquela confusão toda, e aí você define que o Estado deveria legalizar a pena de morte, por exemplo. Isso não é desrespeito aos direitos humanos, porque é uma intervenção do Estado, tá? Uma intervenção que é aceita inclusive em outros lugares do mundo, para conter um problema social. Isso não é desrespeito aos direitos humanos. Correto? Sexto tópico que o seu avaliador vai olhar na sua redação. Se você coloca na sua redação partes do seu texto desvinculadas da sua redação, ou se dirigindo ao redator, ou com uma carta, qualquer texto deliberadamente desconectado da sua redação, isso vai zerar a sua redação. A única coisa que cabe dentro da parte direcionada para a redação é a sua redação, o seu texto dissertativo, argumentativo, em que você vai tratar de problemas levantados na sua proposta de redação. Você não deve, inclusive, copiar partes dos textos motivadores na sua redação, e essas linhas que você coloca, elas vão ser descontadas, tá, da sua redação. Lembre-se que se a sua redação quando tiver menos de 7 linhas, o seu texto vai ser insuficiente, e isso também vai zerar a sua redação. Mas você não quer tirar 100 na sua redação, você não quer tirar 200 da sua redação. O objetivo é tirar a nota 1000. É lógico você tirar um 750, um 850, é uma excelente nota para uma redação do Enem. Mas vamos aí correr atrás dessa nota 1000? Vamos caprichar, e aí vamos prestar bastante atenção nesses tipos textuais, nisso que a gente está falando. Lembre-se que algumas semanas atrás orientei você que já começasse a escrever, já se acostumasse com o processo de escrita, gostasse do processo de escrita, para depois você começar a fazer a sua redação e começar a fazer isso tranquilo, não fazer disso um bicho de 7 cabeças. Tá? Você tem que sentir prazer de escrever mais do que 7 linhas, tem que ter prazer em ler também. A gente vai ver como que isso é importante. A redação do Enem, ela exige que você use, que você aborde outras áreas do conhecimento.
E isso agrega valor para a sua redação, isso ganha ponto, tá? Então a gente vai falar disso também. Citações de filósofos é uma coisa que eu particularmente não vou recomendar aqui, mas eu vou falar por quê. Tá? Eu acho que é uma coisa assim, vou usar uma citação qualquer porque ganha ponto. Eu não acho que isso é legal. Se for para ganhar nota no Enem, se você está seguro e confortável em relação a isso, você conhece filósofo, você lê, você se sente seguro em fazer isso, ótimo. Se você não se sente seguro em fazer isso e vai ficar decorando citação só para colocar na sua redação, eu particularmente não acho legal. Acho importante você que já está estudando para o Enem, vai estudar história, vai estudar geografia, vai estudar biologia, usar esse tipo de conhecimento para a sua redação. E isso vai ser muito importante para você não tirar uma nota ruim. Agora, nos próximos tópicos a gente vai estar trabalhando as competências do Enem. Tá? A primeira competência, a mais básica, é o conhecimento da língua portuguesa. Isso também a gente vai estar trabalhando. Pelo amor de Deus, vamos escrever da forma padrão, tá? Você tem que deixar um pouco de lado, esquecer um pouco aquela linguagem do WhatsApp, aquela linguagem rápida, que ela serve para uma determinada situação, mas ela vai tirar pontos de vocês se você usar esse tipo de linguagem, gírias e palavras com a grafia incorreta na redação do Enem. Você vai demonstrar pouco conhecimento de língua portuguesa. E isso o seu redator vai levar, o seu corretor vai levar em consideração. Beleza? Galera, espero que não tenha ficado longo nem chato, tá bom? Essa é a nossa primeira videoaula. Aí deixa seus comentários, qualquer coisa que vocês precisarem, pode colocar nos comentários aí, tem o e-mail do professor, vão mandando textos, aos poucos eu vou me organizando para tentar corrigir, porque como universitário também estou sempre na correria e não é fácil. Quase não postei nada essa semana, foi uma semana muito difícil de prova, mas faculdade é isso aí, estou correndo atrás do meu sonho, quero ajudar você também a conquistar o seu. E quero encontrar você aqui na faculdade, concentrar aqui na UFMG, se você vier para cá, né, você de qualquer lugar do mundo, do Brasil, se você vier aqui estudar na UFMG, me procura lá, fala assim, cara, vi sua página lá, vi seus vídeos, gostei, você me ajudou demais, tirei uma nota boa de redação graças aos seus textos e outros textos que você recomendou, isso para mim vai ser muito importante. Fala aí o que você está achando, deixa o joinha aí e me ajuda aí a fazer construir um material bacana para ajudar bastante gente a se dar bem aí no Enem, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva.